Olá, meus queridos e minhas queridas, conforme o prometido e em cima da hora, 17 horas, nós já estamos aqui no Facebook para dar continuidade à segunda parte dessa live que visa tirar as escamas, não é? da cegueira religiosa e política dos seus olhos. Abrir a tua visão, abrir os teus olhos para que você pare. Deixe de ser envenenado, intoxicado, explorado e manipulado por espíritos estranhos, que se dizem ser espíritos bons, de luz, de Deus, mas não são. Olha só, nós vamos falar hoje sobre a fala, só um minuto que eu vou compartilhar essa live, só um minutinho aí, eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas e eu já volto para dar seguimento. Vamos só esperar abrir aqui para ver. Deixa eu ver se vai abrir. E hoje aqui a minha live tá lenta. Acho que não tá aparecendo não, mas vamos ver. Aqui apareceu. Uma. Aqui. Pronto. Vou só terminar aqui e convidar as pessoas aí. Pronto, acho que assim tá bom. E eu só vou colocar uma musiquinha aqui rapidinho, tá bom? Enquanto eu vou ali pegar uma água. Aqui, ó. E eu já volto. Vamos ver aqui. Nesse momento. Só esperar passar o comercial e eu vou colocar uma música aqui e a gente já volta, tá bom? Pronto. Já volto já. Só um minutinho aí. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem,
Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim, Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bom, vamos encerrar aqui e vamos começar a nossa live de hoje, não é? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui onde estava. Só mais um pouquinho. Pronto. Opa. Olha só. O meu respeito a todas as pessoas brasileiras do mundo que acreditam na existência de Deus. A todas as pessoas que têm o respeito, o temor, que acreditam nas Escrituras como palavra de Deus. O meu respeito a todas as pessoas que creem, acreditam em Yeshua, Yahushua, Jesus, como o Filho de Deus. O meu respeito a todas as pessoas que acreditam no Espírito Santo, Ruach HaKadosh. A todas as pessoas que durante a semana, alguns dias, e final de semana, tomam seu banho, colocam a sua roupa, se arrumam, pegam seus ônibus, seus meios de transporte ou carro e vão para os lugares, os prédios chamados igrejas, casas de Deus, para ouvir uma palavra de conforto. Existe uma palavra no Apocalipse que diz assim, que volte às primeiras obras, não é? Que volte ao primeiro amor. Existe até uma canção que diz, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você que é evangélico, veterano de igreja, você que é irmã de oração, você que é irmão, joelho no chão, monte, consagração, você que busca com sinceridade a espiritualidade, você que já teve experiências com Deus, você não pode, membro da igreja, quando o seu pastor começar a falar besteira em cima do chamado altar, quando o seu pastor começar a regredir, quando o seu pastor começar a degringolar na espiritualidade, e não é por inocência, não é por simplicidade, não é por burrice, não. Quando o seu pastor começar a se bandear, a se desviar para o lado da política, para o lado de presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, quando o seu presidente começar a tirar Jesus do centro, ou tirar Deus, o eterno, do centro, quando o seu pastor começar a falar pouco da palavra e usar trechinhos da palavra, e falar mais
de política, falar mais da igreja, da instituição, da doutrina, falar mais de projetos, falar mais de grana, de dinheiro. Existe uma profecia de Daniel que diz: cai fora dela, povo meu. Cai fora dela. Quando virdes a abominação no lugar que se diz santo, caiam fora. Claro que essa profecia já se cumpriu lá quando aconteceu as coisas em Jerusalém no ano 70. Mas ela serve como um alerta para cada um de nós. E o que tem acontecido hoje em dia na igreja, a que se diz noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a Santa Imaculada Igreja do Senhor, o que se vê hoje na então Casa de Deus. O que é que fizeram com a igreja? O que é que fizeram com a Casa de Deus? Hoje eu quero falar sobre o polêmico pseudo, porque não é pseudo, pastor André Valadão. Aquele que já deu várias polêmicas, você já sabe do que eu estou falando, não é? É aquele pastor André Valadão, não é? Como diz no mundo, espada de dois gumes. Bom, vamos lá. Olha só, o crente pode ter curso superior? O que você acha disso? Saiba o porquê o sistema é contra os membros estudarem. O que diz a palavra de Deus sobre isso? O crente pode ter curso superior? Há uns 20 anos atrás, o meio evangélico, a comunidade evangélica brasileira, ela era conhecida como povo analfabeto, povo ignorante, povo semi-analfabeto. Por isso que a igreja evangélica crescia muito, porque a maioria dos evangélicos não concluíam seus estudos, ensino fundamental, ensino médio, mais para trás, lá para trás, que era o primeiro grau, o segundo grau. Era conhecido no Brasil inteiro, entre as elites, entre as pessoas, né, da classe A, entre os que não eram crentes, as pessoas de faculdade, as pessoas de cursos técnicos, as pessoas mais esclarecidas, tinham um jargão na ponta da língua, não é? Que jargão era esse? Que adágio era esse? Ah, crente? Crente crê em tudo, porque crente é analfabeto, evangélico não estuda. Esse era o jargão de antigamente. Mas o tempo passou e da década de 99, da década quando começou ali o ano 2000, a coisa mudou. Mudou tanto que a revista Contigo, na época, se não me engano, a revista Veja, publicou uma matéria de que agora grande parte da comunidade evangélica, grande parte das pessoas evangélicas, os cristãos do ramo evangélico, pentecostal, neopentecostal, grande parte eram pessoas que estavam nas universidades, concluindo cursos de faculdade, pessoas com mais instrução, ok? E você percebeu que grande parte da comunidade evangélica, depois que se formaram, depois que entraram para a faculdade, se formaram, viraram doutores, cada um na sua profissão, na sua vocação, na sua carreira, ou viraram empresários, grande parte das pessoas só parece que desviaram. Essas pessoas não desviaram de Deus. Se perderam a fé em Deus, a culpa não está na faculdade, a culpa não está na opressão, não está na correria do dia a dia do trabalho. A culpa não está na formação
universitária. A culpa de muitos crentes e de muitos evangélicos, depois de terem se formado, depois de terem saído de debaixo da margem da linha da pobreza e subido um patamar mais da pobreza para a classe média, e aí da classe média alta e ricos. Não foi o dinheiro, não foi a grana, não foi a faculdade, não foi os estudos, os embates ali com professores de filosofia, nada disso. O que levou esse povo a sair da igreja foi a má conduta, a corrupção, a safadeza, a pilantragem, a malandragem, a cara de pau de pastores que se diziam homens de Deus, e essas pessoas acreditaram nisso até o último tempo. E quando elas foram para a faculdade, elas aprenderam algo a mais, aprenderam a interpretar textos, aprenderam a dissertar, aprenderam a exegese, a hermenêutica, aprenderam a história da religião, aprenderam uma série de coisas que nem passavam pela cabeça delas. Aprenderam mitologias, essas coisas, aprenderam administração de empresa, aprenderam finanças, aprenderam contabilidade, aprenderam a lidar, aprenderam a valorizar o dinheiro, aprenderam o valor do suor para levantar, para estudar e para trabalhar. E depois elas começaram a calcular, a pesar na balança. Pô, mas isso está errado. Pô, o pastor falou que se eu fosse estudar eu ia desviar, ia ficar endemoniado, ou ia para o mundo. Eu não perdi a minha fé em Deus e nem nas Escrituras. Que conversa é essa? A conversa é o seguinte. A igreja, na década de 90 para trás, a igreja pentecostal criou um paradigma de que, um paradoxo de que a letra mata, mas o espírito vivifica. Não precisa estudar, não. Deus dá graça. Deus dá graça. A igreja evangélica brasileira é a igreja que mais patrocinou, incentivou jovens sem maturidade, sem estrutura, a gerar filhos, crianças gerando crianças. Porque na igreja evangélica não pode namorar mais de um ano, não pode isso, não pode aquilo, já tem que noivar e casar logo. Pra quê? Gerar família? É coisa linda. É lindo. E na hora que o BO acontece? E na hora de pagar o aluguel? Tem casa? Tem casa? Tem profissão? Tem estabilidade para dar guarnição para a mulher e para os filhos? Para pagar uma escola particular? Para pagar plano de saúde? Não tem. Para comprar fralda, comprar lencinho, comprar pomadinha? Não tem. Para comprar leite, que é caro? Não tem. Mas a igreja põe na cabeça que tem que casar, porque é do Senhor, a esposa é o varão, e aí vai. A igreja evangélica é uma das mais responsáveis pela proliferação de favelas nesse país, porque incentiva e pressiona o jovem e o adolescente a casar e gerar filhos. Sabe para quê? Para gerar mais ovelhas, para gerar mais lucro dentro da igreja, para os cofres da igreja. Porque o pastor não vai arcar com o bebê do casal quando nascer. O pastor não vai arcar com terreno, com casa, com água, com luz, com comida. O filho é teu, a mulher é tua, se vira. O Senhor te dá graça. Então, quando surge uma igreja com uma visão mais progressista, digamos assim, não é? Como a Igreja Universal, que também não é igreja, é uma outra coisa horrorosa, mas trouxe uma mensagem de incentivo, não é? Para a pessoa crescer, prosperar, teologia da prosperidade, começa com um pouquinho aqui, vai crescendo, vai fazendo franquia, vai tornando um grande empresário, tal, pá, a teologia da prosperidade. Até que, assim, as pessoas acordaram um pouco para a questão financeira da vida. O problema é colocar o dinheiro no lugar de Jesus Cristo. Colocar o dinheiro, a matéria, o amor exagerado, a grana, o poder, não é? A casa, essas coisas, colocar tudo em primeiro lugar. Ficar rico não é pecado,
Ter carro não é pecado, ter casa não é pecado, ficar rico milionário não é pecado. O que é pecado é você esquecer de Deus, esquecer da espiritualidade, esquecer do amor ao próximo, esquecer da espiritualidade, da unção, esquecer da palavra. Isso é pecado. Pecado é fazer da palavra comércio, dinheiro, grana para enriquecer você, sua família e os seus parças, né? Ali a cúria, ali a gangue de pastores. Isso é pecado. Portanto, a igreja deu um salto, os evangélicos, em tornar-se mais pé no chão, estudar, planejamento familiar, não fazer filho sem ter uma casa já, ou um terreno, sem ter um investimento, sem ter móveis, sem ter trabalho, profissão, qualificação no mercado de trabalho. É só você fazer uma pesquisa pela estatística, a maioria dos crentes pentecostais não tem faculdade. A maioria dos crentes pentecostais raiz, porque eles não ligam para isso, eles não querem saber. Não, eu não sei que dia que eu vou morrer. O arrebatamento vai chegar, aleluia. O robaçoi canta lá, a letra mata. Não. E aí continua numa vida de miséria, achando que é miserabilidade, achando que passar necessidade é legal, é uma provação, é uma espécie de purificação para a santidade, para a humildade, e não é nada disso. Presta bem atenção no que eu estou falando. Estou falando tudo isso porque, segundo essa ameba aqui, esse mentecapto aqui, que não tem cacife para ser pastor, não tem know-how, não tem chamado, não tem vocação, a não ser para ser arrimo de político, não é? Veja só o que ele disse. Dá só uma olhada nisso aqui que eu vou colocar para você já já. Aguenta aí. Vamos dar uma olhadinha lá? Deixa eu arrumar aqui para você. Opa. Presta bem atenção no que o André Valadão está falando aí para a família, né? Para os pais na igreja. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Só vou aumentar aqui. Para você ouvir bem, tá bom? Deem uma olhada aí. Veja se isso aqui é mensagem que um pastor venha passar para a sua comunidade. Deixa eu só arrumar aqui, pronto, acho que assim tá bom. Deixa eu ver. Essa mensagem aqui, que o André Valadão está passando para o povo da igreja dele, é uma mensagem totalmente com viés, com fundo político e com fundo de direita. Vou explicar para vocês depois. Escuta aí. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Quando é que a faculdade acaba com a vida de alguém? Fala para mim. Você acha que os parentes dele aí, a família dele, não tem curso superior, não tem faculdade? Você acha que os filhos não vão estar numa faculdade? Não é no Brasil não, tá? É lá nos Estados Unidos, é na Europa. Assim como os filhos e os netos do Davi Miranda, que morreu da Doze Amor, todos eles se formaram fora do Brasil. Todos eles, neto engenheiro, e ninguém perdeu a salvação lá, ninguém se desviou. Vai vendo como é que é a hipocrisia. Olha aí, ó. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho pra... Ele está mandando você não colocar o seu filho na faculdade. Porque a faculdade vai desviar o seu filho. Manda o seu filho vender picolé. É melhor ele vender picolé do que ele ir para o inferno. É por isso que eu falo. Nesse discurso dele, nesse discurso dele aqui, já começa uma grande mentira.
Como é que ele tem coragem de falar na existência de inferno para o povo da igreja? Como que esse cara tem coragem de falar em inferno? E essa coisa aqui, ele se formou lá na Kennedy Hagin, se não me engano, nos Estados Unidos, uma das piores faculdades que tem lá de teologia. Uma das piores escolas de teologia que tem lá. E como que esse cara, não é? Vem falar para o povo que esse povo acredita no inferno. Será que ele não sabe que o inferno em hebraico é Sheol? E Sheol não é um lugar, Sheol não é um estado, gente, em que quando a pessoa morre, o teu espírito é levado para lá, se foi mal. Não é isso, sabe? Essa história que o cristianismo desenvolveu sobre o inferno, sabe de onde ela vem? Ela vem lá daquela história, não é? Após o êxodo no deserto, onde Coré, Datã e Abirão, eles se rebelaram contra Moisés e a terra abriu e os engoliu. Ali criou-se um conceito teórico, digamos assim, um conceito, não uma imaginação de que eles foram submergidos e levados para o submundo dos mortos. Até então tá certo, porque o mundo dos mortos, não é? Em questão de corpo físico, é a sepultura. É estar, e veio do pó e para o pó volta. Então a questão do inferno em hebraico é a questão física. É a questão física, simplesmente assim. É a terra, é a cova, é os 7 palmos, é o cemitério. Isto é inferno. Agora, este inferno, onde tem diabos, demônios, chifres, tridente, mitologia grega misturada com sumérica, aquela palhaçada toda que criaram, isto não existe, ok? Então, se isto não existe, por que esse cara aqui está falando que é melhor o seu filho vender picolé do que ir para o inferno? Você está entendendo? Como ele é mentiroso, como ele é persuasivo, como ele é influenciador. Mexe com a tua mente, mexe com a tua simplicidade, mexe com o teu estado leigo, que você não manja, não entende, né, as escrituras hebraicas e nem o grego, entende só o que ele fala, o que ele solta para vocês aqui. Ok? Então, é mais uma mentira, é mais uma manipulação dele, do sistema e de todos os pastores que fazem isso. Vem para a igreja, senão você vai para o inferno. Dá o dinheiro, senão você vai para o inferno. Porque se você não der o dinheiro, segundo Malaquias, você é ladrão. Deus nunca pediu dinheiro, mas eles mentem para você o tempo todo. E Jeremias, capítulo 19, versículo 4, lá está escrito que Deus nunca criou o inferno, que nunca passou na mente de Deus criar um inferno, um lugar de fogo para as pessoas queimarem lá, ok? Só voltar aqui. Vamos lá. Vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia... Então quer dizer que uma mulher que não frequenta a igreja, uma mulher que não é submissa ao homem, uma mulher que não anda segundo a tradição, que não anda segundo a doutrina, digamos, da Deus de amor, digamos, da congregação, digamos, da assembleia, da testemunha de Jeová, uma mulher que não anda segundo as rédeas curtas e as chibatas desse talibã gospel no Brasil, aí ela é vagabunda? Hã? Então a mulher não tem direito de ir na faculdade estudar também? Mensagem machista, não é? Aí, de forma subliminar, pelo André Valadão. Mulher serve para quê, então? Só para lavar louça, cueca suja, meia suja? Mulher serve para quê? Para apanhar, para fazer sexo com o marido a hora que ele quer, sem importar se ela está menstruada, sem se importar se ela está com dor de cabeça, mal-estar, psicologicamente afetada, estressada, cansada de cuidar de filho, de casa o dia inteiro, e ainda tem que satisfazer o marido na cama.
Aí isso aí é mulher santa, segundo essa meba aí que nem gosta de mulher? Essa é a mensagem do sistema para vocês. É por isso que eles não querem que mulher vá para a escola, que mulher aprenda, que mulher se forme, que mulher seja doutora, seja psicóloga, psiquiatra, advogada, juíza, deputada, prefeita, governadora, presidente, senadora, congressista. Eles não querem que as mulheres dominem o mundo. Eles querem eles estar no controle. Faculdade não transforma ninguém em vagabunda, André Valadão. Faculdade não desvia ninguém para o inferno, André Valadão. Mas as suas atitudes que você teve aí por trás, aí, os seus romances, sim, que vieram à tona, levam as pessoas para o inferno. Destrói a fé, a crença das pessoas em Deus. Destrói a crença, a credibilidade das pessoas em gente como você, que acreditavam que era um homem de Deus, que a igreja era a casa de Deus. Vamos lá. É de Deus. Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você... Engraçado. Ele critica as mulheres que se formam e parece que todas as mulheres que se formam, olha só, mulherada do mundo gospel, mulherada da igreja. Vocês não são tontas, lesadas, imbecis, idiotas, vocês não são surdas e nem estão com os ouvidos cheios de cerume. Não. Vocês estão vendo o que esse cara está falando. Então quer dizer que a mulher formada ela é rodada? Ele já falou da irmã dele, da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono? Ele já falou do testemunho dela lá nos Estados Unidos? Bebendo, usando droga, saindo com a América inteira, dando um trabalho para os pais. Formada lá nos Estados Unidos. E aí? E depois vem para a igreja? Tá tudo certo? E já era da igreja ela. Já era da igreja, viu? É fácil jogar pimenta no olho dos outros. É fácil condenar os outros. É fácil fazer uma narrativa dessa horrorosa, misógina, não é? Mas é difícil olhar para dentro de si mesmo, né, André Valadão? É difícil olhar para as suas personalidades, para as suas inclinações, para as suas tentações, para os seus prazeres. Não é que a igreja não sabe, que a tua família não sabe. A família sabe, mas não encobre. Ei, André Valadão? Essa sua prédica misógina de chamar a mulher de vagabunda porque vai para a faculdade, de chamar o cara que vai para a faculdade e desvia. Tudo isso que você está falando, nada mais, nada menos, você está expondo para fora o que tem dentro da sua pessoa. Porque você vive tudo isso fora do Brasil, às escondidas. Você vive tudo isso. Vagabundagem, prostituição, safadeza, desvio. Você vive isso. Você prega o que você vive. Só que a igreja não é pinico, não é latrina para ouvir essas coisas. Eu acho que está na hora de você abandonar o cargo e cair fora. Vamos lá. Você tem a filha que você tem. Mas ela tem um sonho. E o povo, completamente alienado, ri. Acha engraçado isso daí. Viu? Como a igreja precisa de cura, como a igreja precisa de libertação, como a igreja precisa de uma nova consciência, precisa de uma nova mente espiritual. Viu? Ou você acha que esse cara aí estaria como? Diante da lei de Moisés, no tempo de Moisés. Como você acha que esse cara estaria diante de Jesus, diante dos apóstolos de Jesus, com esse discurso nojento dele? O Jesus que abraçou a prostituta, o Jesus que perdoou a mulher adúltera. Isso aí representa Jesus? Aonde? Isso aí representa outra coisa, não é? Tem um doutor na minha família. Mas seu filho tá lá. Então, né? Paulo era doutor. Olha aí. José de Arimateia era doutor, lá no Sinédrio. O apóstolo Lucas era doutor, médico da ciência. Eles se desviaram de Deus, gente. Ficaram endemoniados.
foram pro mundo, ficaram ateus? Fala para mim aí uma coisa, ficaram ateus? Não. E por que o André Valadão está fazendo isso? Obscurantismo. Como disse muito bem o Caio Fábio, lá no tempo do catolicismo, não é? Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, lagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus para mim, não. Sabe por quê? Que as pessoas não querem ouvir falar de Deus? Por causa de gente como você. Por causa de cara como você. Que cria todo um cenário, né? Púlpito, altar, Bíblia, palavra, oração, louvor, e faz tudo o contrário, hipocrisia, e toma o dinheiro das pessoas para viver essa vida de playboy ou de playbeia que você vive aí nos Estados Unidos. É por isso que o povo não quer saber de falar de Jesus. Porque o povo está buscando por justiça. O povo está esperando justiça de Deus. Cadê a justiça de Deus nesse mundo? Sobre você, André Valadão. Sobre o Silas Malafaia. Sobre o Marco Feliciano. Sobre o Abílio Santana. Cadê a justiça de Deus sobre o Edir Macedo? Sobre o Valdemiro Santiago? Sobre o João Henrique Palharim? Sobre o Estevão Hernandes e a Sônia Hernandes? Cadê a justiça de Deus sobre o R.R. Soares? Cadê a justiça de Deus sobre a família do Davi Miranda? Cadê a justiça de Deus sobre a história da Igreja Católica dos padres pedófilos, estupradores, abusadores? Cadê a justiça de Deus em cima da Igreja Católica em relação à Santa Inquisição? E também o uso, a manutenção de seres humanos negros como escravos. Cadê a justiça de Deus? Não é que as pessoas estão zombando de Deus, não é que as pessoas estão menosprezando Deus, mas as pessoas querem ver o juízo de Deus sobre gente como você, que brinca, que arrota, que solta diarreia no altar teologal. Seu dia vai chegar, André Valadão. Não pense que vai demorar não, mas o seu dia vai chegar. O dia de todos vocês vão chegar nessa nação aqui que brincam com as escrituras, que brincam com a palavra de Deus, que pior ainda, brincam com a fé, com a crença das pessoas e levam e induzem as pessoas ao erro. Acabou sua vida. Aí você vem para a igreja, o que eu errei? Você aceitou. Ó, como ele é ligeiro. Isso aqui é sugestão. Ele está querendo colocar a culpa de um filho desviado nos pais, na mãe, no pai. Ele está querendo impor um posicionamento do pai, tipo sistemático, fundamentalista, tipo uma coisa, com todo respeito, islâmica, uma coisa meio que, enfim, forçar, obrigar, sabe? O filho, prender o filho nas rédeas da religião, nas gaiolas da doutrina da igreja. É isso que está passando para vocês. E a culpa não são dos pais. A culpa é tua, coisa nojenta. Se a faculdade vai acabar. Bom, nós já vimos isso aqui. Deixa eu voltar para cá agora. Que agora nós vamos aqui. Agora nós vamos entrar aqui na palavra, né? Eu não quero demorar muito. Eu já estou demorando já demais já. Espera aí que escapou aqui. Pronto. Aí deu uma escapadinha aqui, peraí. Peraí, que o negócio tá ficando esquisito aqui. Vamos lá. Opa. Aí, acho que assim fica melhor. Opa, só arrumando. Tô tentando me arrumar aqui para ficar legal. Bom, depois dessa matéria, vamos lá. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Então, o crente pode ter curso superior? O crente pode ter curso superior? Saiba porque o sistema é contra os membros estudarem.
o que diz a palavra de Deus. Vamos começar aqui, ó, com o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 9, do versículo 9 ao versículo 10, vai ensinar o seguinte. Em hebraico, Re'rain inshar, em Re'rain inshar aser, ou asher ahavetá, kaliemei, chayei, revelecha asher, lechar natan, ta rat rashemesh, kol, hiemei, revelecha kihu, relechkecha, Bahrain uva malechal atach asher amel. Taras. Tarat. Rashamish. Está escrito assim aqui. Isso você não gosta, viu, André Valadão? Não é? Mas está escrito aqui a palavra. Você devia seguir isso aqui. Quem sabe você não mudaria aí, né? Não ajudaria você em alguma coisa. Goza a vida com a mulher que tens. Ou seja, tenha prazer, tenha alegria plena na mulher com que você tem, que você ama. Todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tenha prazer com a mulher que tu amas, não é? Todos os dias da tua vida. Prazer não é só sexo, não. Não é só prazer sexual, não. Que se tem com a esposa. Sabe? Prazer é uma palavra que engloba uma série de fatores que nos dão alegria, satisfação, que nos dão prazer. Por exemplo, uma boa casa, uma boa cama, um bom colchão, um bom cobertor, um bom travesseiro, um bom sofá, um bom fogão, não é? Um bom armário de cozinha, uma boa geladeira. Não é verdade? Mas para ter tudo isso, é necessário fazer o quê? Trabalhar. Para ganhar bem. Tenha prazer com a mulher que tu amas todos os dias da tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, sabe? Como ter prazer todos os dias? Comer bem. E não digo comer comidas caríssimas. Não. Mas você ter condições de todo dia ter uma misturinha lá diferente no seu prato. Pelo menos ter uma salada, um de alface, almeirão, um agrião, rúcula, não é? Ter uma saladinha lá de cenoura, de beterraba, outro dia de batata, com ovo cozido, uma maionese, ter carne, não é? Ter uma boa alimentação, uma boa refeição. Isso nos dá alegria, nos dá prazer, ter suco, sabe? Ter uma água potável. Mas para ter tudo isso é necessário o quê? Trabalho. E para bancar tudo isso, tem que ganhar bem. E para ganhar bem, tem que fazer o quê? Dobrar o joelho, orar a Deus, somente esperar? Não vai descer um anjo do céu com uma cesta básica na mão, você conversa para boi dormir. Não vai descer um anjo do céu com uma carteira cheia de cartão de crédito para você comprar a revelia, a vontade de gastar. E quando antes de acabar, vai encher de novo e você conversa para boi dormir. Deus não paga as suas dívidas. Deus não paga o seu aluguel. Deus não paga a sua conta de água. Deus não paga a sua conta de luz. Deus não vai no mercado e compra comida para colocar na sua despensa. Deus não compra roupa para você. Deus não paga o teu plano de saúde. Deus não paga os impostos que você tem que pagar. Deus não paga a sua multa. Quem paga é você. Para você pagar, você tem que trabalhar. E para bancar tudo isso, todo esse custo de vida, você precisa o quê? Se qualificar. Precisa de qualificação. Precisa de estudo, sim senhor, ô André Valadão.
Não é vendendo picolé que você vai ter condições de bancar isso. A não ser se você tiver uma franquia de vários carrinhos ou vários pontos para você crescer. Mas se você não tiver, não tem como pagar tudo isso. Não tem como ter família. Não tem como ser nem fiel a Deus. Para falar a verdade. Porque a Bíblia fala sobre prosperidade. Não é? Não é isso que o sistema ensina. Eu estou me pautando em cima do que o sistema ensina. Não é isso? A teologia da prosperidade. Se uma pessoa que vive na miséria, na fome, na desgraça, sem ter comida, sem ter água, sem ter casa, sem ter moradia, sem ter condições dignas de morar, como que acha que essa pessoa vai ficar dando glória a Deus, adorando a Deus todos os dias? É complicado, não é? Você adora a Deus todo dia? Você adora a Deus na hora da dor, na hora da doença, na hora da dívida, na hora da cobrança, na hora das ameaças? Você adora a Deus? Não. É muito difícil. Então, essa é a sua porção nesta vida. Do teu trabalho que tu fizesses debaixo do sol. Então, para você ter, primeiro, uma esposa, depois, você ter prazer no seu relacionamento, na sua alegria, na vida conjugal, na vida de amor, de afeto, de carinho, de respeito, de fazer a sua companheira feliz, você precisa ter o quê? Fazer alguma coisa debaixo do sol. Para você fazer alguma coisa que te dê uma boa vida financeira, um bom retorno financeiro, você precisa estudar. Sem estudo, sem conhecimento, você não consegue nada nessa vida. O resultado de falta de investimento na educação no Brasil está aí. Esse bando de gente na rua, não é? Se bem que tem uns vagabundos que não querem estudar mesmo, mas está aí. A resposta que a gente está vivendo do investimento desde sempre no Brasil é isso daí. Um monte de comunidade, um monte de favela, um monte de gente sem estudo, um monte de gente sem incentivo, um monte de gente sem nada. Enquanto os filhinhos de papai, os riquinhos, têm tudo, não é? É o que eu estou falando. Não estou dizendo que todos que estão na favela, que estão na rua, muitos que estão vagabundeando, nas drogas, no crime, não quer trabalhar, quer viver na malandragem. Não estou dizendo que as pessoas de favela não estão lutando para sair da favela, não estão lutando para ter uma profissão. Tem muita gente aguerrida, pegando as oportunidades que a esquerda está dando, pegando as oportunidades de Bolsa Estudo, de Bolsa Família, pegando as oportunidades de ProUni, de Enem, pegando as oportunidades de investimentos do governo para poder ajudar as pessoas a entrar numa faculdade, pegando as oportunidades de cota, sabe? Que tem os vagabundos, tem. Entende? Mas, se não tivesse esse pequeno incentivo, o que seria então dos pobres nesse país? É necessário mais incentivo, é necessário mais grana pesada, mais projeto, mais amor, mais inclinação, mais capacitação que atinja o pobre nesse país para que ele saia, primeiro, da ignorância, da falta de educação, da falta de conhecimento, da falta de preparo técnico para poder entrar aí numa faculdade, para poder crescer, para ser também um doutor. Porque o pobre não tem direito de ser doutor, não é? Então vamos lá. O texto aqui está dizendo, Eclesiastes 9, 9 a 10, que para ter uma vida feliz, você precisa fazer algo debaixo do sol. E esse algo debaixo do sol é trabalho, entendeu? A nossa porção aqui nesse mundo é trabalhar, não trabalhar para pagar as contas tão somente, mas trabalhar para ser feliz, sabe? Trabalhar com alegria, com satisfação. Trabalhar para poder viver, para poder viajar, poder comer o que quiser, vestir o que quiser, ter uma casa legal, sabe? Vamos lá. Versículo 10. Eclesiastes 9, versículo 10. Kol asher timetza yadekha la'asot bekochecha aser ki en maasen vehesebon
Vedaat Vekaremar. Mishero Hashem Atar Cholechach Shamar. Tudo, olha só, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tua alma vai, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, tudo que te vier a mão para fazer, vai e faz. Sepultura, aqui, quando você olha no hebraico, está Sheol. Lá no hebraico está Sheol. Para onde vai a sua alma, que é o Sheol. Entendeu? Não é o inferno, tá bom, gente? E o corpo não trabalha. O corpo se decompõe, caveira, osso e pó. É claro, não há obra, não há ciência, não há obra, não há ciência, não há indústria e não há sabedoria. Então, aonde é que há obra, ciência, indústria e sabedoria? Não é aqui no mundo dos vivos, fisicamente? Como eu estou falando com você agora, nossa, aqui o nosso mundo aqui, não é que você tem que acordar amanhã cedo para trabalhar? O outro vai para a escolinha estudar, a criança? É nesse mundo que há a ciência, que há a sabedoria, que há a obra, que há a indústria. E para ter sabedoria, para ter ciência, não é? E para chegar na indústria, precisa do quê, ô André Valadão? Vender picolé? Hã? Ou precisa ir para a escola? Ou precisa ter subsídio do governo para ajudar os mais pobres? Ou precisa mudar a situação econômica do país? Uma excelente distribuição de renda, mudar o salário, mudar uma série de coisas, de itens que estão em pautas há anos lá no Congresso e ninguém muda, não faz nada. Não é a faculdade que vai tornar o filho ateu de ninguém, André Valadão. Não é a faculdade que vai tornar a filha vagabunda. É gente como você, atrelado como cabide político de Bolsonaro e de direita, que tem pregado contra pobre, que tem pregado para que eles não cresçam, para que eles permaneçam na ignorância econômica, financeira, para que eles permaneçam abaixo da linha da pobreza, na dependência de vocês, meia dúzia, de aristocratas, de extrema-direita, de gente ruim, que usa o evangelho, que está usando a mensagem da Bíblia para distorcer e fazer a cabeça das pessoas. Não mandar filho para a faculdade. Onde já se viu isso? Você é louco? Você bebeu? Você fumou maconha? Você... O que você usou aí nesse dia do culto hoje, hein, cara? Vamos lá. Eu poderia desconstruir toda a narrativa manipuladora e intencional do idiotizar e prender os membros à total ignorância da prisão mental, distorcendo a Bíblia, pelo pseudo-pastor de Araque e vagabundo André Valadão, quando o Ameba traz esse tipo de discurso lixo, atacando as universidades, faculdades e instituições de ensinos superiores como recintos do diabo e do mundo da perdição. Como o ministro Nilton Ribeiro também disse que as faculdades federais são meretrizes, são cabarés. Mas tomar o dinheiro do MEC não é, né, o ministro Nilton Ribeiro? Tomar o dinheiro do MEC para dar para pastor não é, né? Não é corrupção, não é desvio de dinheiro, não é prostituição, não é imoral, né? Vamos lá. Vamos à reflexão um pouco. Só neste texto de Eclesiastes 9 a 10, do versículo 9 ao versículo 10, capítulo 9, versículo 9 a 10. Primeiro, tudo quanto vier à mão para fazer, ou seja, as oportunidades que se tem na vida, é para se pegar, segurar as oportunidades. Conseguiu uma bolsa, lutou para conseguir uma bolsa, segura essa bolsa, meu jovem. Minha jovem, moço, moça, você que é da periferia, que é do subúrbio, segura essa bolsa, honra essa bolsa.
sabe? Se prepara direitinho, estuda. Primeiro emprego, se cuida, trabalha direitinho, segue as normas da empresa, não falta, não chega atrasado. Né? A oportunidade de estudo, vamos estudar, vamos melhorar para ter qualificação, para você poder crescer na vida, não é? E alcançar patamares maiores de estabilidade, de segurança, de força, de poder, para você ajudar não só você, mas a sua futura família, ajudar o seu pai, sua mãe, ajudar os seus irmãos, ajudar as pessoas que precisam, gerar emprego. Não ficar vivendo do dinheiro, do dízimo, do povo da igreja, como esse vagabundo do André Valadão aí. Conforme as tuas, segundo, conforme as tuas forças, conforme a tua estrutura. Se você não tem condições de pagar uma faculdade particular, conforme as tuas forças, as tuas condições, não tem condições de pagar um cursinho, vá estudar de graça, vá pegar curso pela internet, vá nas ONGs sociais do governo, vá estudar. Sempre tem uma porta aberta, sempre tem uma oportunidade, entende? Tem aí o Centro Paulo Souza, presta um vestibular, estuda, tem um monte de coisa para hoje que um monte de ferramenta que pode alimentar você, que pode ajudar você dentro da sua fraqueza, do seu limite, da sua força, das suas condições financeiras, para você vencer na vida. Não tem desculpa. Antigamente, quando era só extrema direita, aí sim, não tinha vez para pobre, para nada, não tinha cota, não tinha nada. Entende? Era só os filhos de rico, só os filhos de classe média. Cursinho, escola particular, é isso, é aquilo, é aquilo outro. A USP, por exemplo, é uma faculdade pública para o povo. Só que quem entra na USP, antigamente, somente quem entrava na USP antigamente era filho de rico. Era filho de médico, de advogado, filho de deputado, filho de empresário. Pobre não, porque o pobre não tinha um ensino adequado ainda para dar estrutura, as ferramentas, a força dele de conhecimento, muito mais além do que essa porcaria que jogam na rede pública e na rede estadual, para uma pessoa tentar passar no vestibular da USP não consegue. Porque aprendeu isso aqui, enquanto o outro, filho do médico, aprendeu isso daqui. Você está entendendo? Mas hoje não. Hoje tem várias portas para você correr atrás, estudar, fazer cursinho aqui. É cansativo, é. Eu vejo lá no meu trabalho filhos de ricos. Um sai do Ceará, outro sai de Santos. Eles vão ali para um colégio particular caríssimo, um dos mais caros de São Paulo, se eu não me engano, do Brasil. E eles começam a estudar, eles não trabalham, tá? Eles estudam de manhã, a família banca o apartamento, a locação lá no hotel. Eles estudam de manhã, sábado e domingo de manhã, às vezes, o dia inteiro, a pausa para o almoço, e vai à tarde, vai até meia-noite, 1h, só estudando ali, ó. Só estudando, né? Quando é a escola, levantam cedo, vão lá para a escola, passam os dias na escola, voltam 7, 8, 9 horas da noite, e ao invés de subir para descansar, sentam lá e começam a estudar tudo de novo. Como é que um cara desse não vai entrar na USP? Como é que um cara desse não vai conseguir entrar onde ele quiser? Porque ele está recebendo força de quem? Do pai, da mãe, do investimento. E o pobre? Tem força de onde? Hein, André Valadão? Você teve força, sua irmã teve força, seus irmãos tiveram força, mas força que veio oriunda do dinheiro do povo da igreja, que sustentou a sua família e você até hoje, vagabundo, e vem falar para o povo não ir para a faculdade? Mandou o povo vender picolé? Bom, terceiro, na sepultura não há obra, indústria, ciência e sabedoria. Eu já falei sobre isso, não é? Enquanto nós estamos vivos aqui nesse mundo, vamos fazer tudo o que nos vem à mão. Tudo que te vier à mão, façam. Não deixa para amanhã ou para depois. Nós vamos morrer todos um dia. Não iremos morrer todos nós, mas vamos morrer então com dignidade. Quando sairmos dessa vida aqui, quando o nosso corpo descer,
nós deixarmos uma referência, sermos um ícone. Por exemplo, puxa, aquele fulano, olha, morreu, mas ele foi uma pessoa batalhadora, vencedora. Olha o que ele deixou aí, ó. Olha os frutos que ele deixou. Pelo menos vamos morrer com dignidade. Vamos deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, não é? Vamos deixar um nome, um exemplo de luta, de vitória, de conquista. Muito bem. Quando a gente volta lá para o Gênesis, capítulo 3, versículo 19, Bezeat apeikha etokha lechen, ad shuvecha, Radama, Adão, el que mimenach lukareta afarki, atar afar veel, tashuv. Ou seja, olha o que está escrito lá. Eu não sei se você sabe disso, viu, André Valadão? Eu acho que você não conhece esse texto, não, né? Mas sabe o que Deus disse para... Vamos lá, na história de Gênesis, o Adão e a Eva, sabe o que está escrito lá? Um princípio legal? Olha só. No suor, no hebraico, no suor do teu rosto comerás o teu pão. No suor do teu rosto, Deus disse para Adão, agora, já que você errou aí, então a partir de agora, no suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. Eu dei tudo de graça para você, mas você pisou na bola. Então agora, no suor do teu rosto, comerás do teu pão. Acho que vocês que são pastores aí do sistema religioso brasileiro, não é? O Silas Malafaia, esse povo todo que eu já falei, que estou cansado de falar, e você e a sua família, acho que não sabe o que significa isso. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é no suor, não é no suor do rosto da irmãzinha que levanta cedo para bater tanque na casa da patroa, para limpar a casa da patroa, para fazer comida para a patroa. Não é no suor do cara que levanta para trabalhar no mercado, não é? Não é aquele que levanta para trabalhar como motorista de ônibus, como Uber, taxista, enfim, como metalúrgico, como pintor. Não é no suor deles que você tira o seu pão, seu vagabundo sem vergonha descarado. Vocês não têm um pingo de vergonha na cara. E a igreja menos ainda. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Enquanto não chega o dia da nossa morte física, gente, a gente come, enquanto não chega a nossa morte física, a gente vive essa sina. A gente vive essa sina, vive isso, não é? Essa rotina. Trabalha para ter o pão, para comer, para viver, para ter casa, para ter carro, para ter mantimento, para ter roupa, para ajudar os filhos, etc, etc. A ordem de Deus não é trabalhar para sustentar sacerdote vagabundo. Não é para sustentar pastor safado. Não é para dar carro luxuoso, viagem luxuosa, propriedades, fazendas, templos para pastor vagabundo. Não é para dar jubileu, aposentadoria para pastor da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, para o raio que o parta. A ordem de Deus é para você trabalhar e você viver do teu suor. Você adquirir o pão, o leite, a água, a bebida, o vinho do teu suor. A tua alimentação, as tuas frutas, as tuas roupas, os teus prazeres, com a mulher que tu amas, a tua vaidade do teu suor. Para você e não para os outros. Logo, nós vemos que o trabalho é inerente do ser humano, ou ao ser humano. Menos para os pastores do sistema que são inerentes à pilantragem, falsa modéstia, hipocrisia, vagabundagem, malandragem, somada à corrupção. Não gostam de CLT. Eu vou encerrar aqui essa parte, para essa live não ficar muito extensa, e eu volto para poder terminar ela, tá bom?
Eu volto ainda hoje, daqui a pouquinho eu volto para terminar ela. Eu encerro agora, senão fica muito extenso o vídeo. Eu já volto já já.